Ser imigrante não é fácil. É preciso lidar com novos costumes, uma nova língua, novas comidas, novo clima. Meu Deus! Tudo isso enquanto está regularizando o seu visto, procurando emprego, procurando lugar para ficar. É realmente muito complicado. E a melhor forma de lidar com isso, com certeza, não é sendo resistente. Abrace a cultura, a linguagem, as comidas e todas as experiências que esse novo país que você escolheu estar está te oferecendo. Hoje, primeiro episódio do podcast Conversa de Imigrante, nós vamos ter uma convidada muito especial. Eu, Cíntia Mendes, contadora do imigrante, convido a Luciana. Ela, fundadora de uma escola de idiomas, ensinava imigrantes a aprender o inglês lá em Londres. Também já fez uma formação na Alemanha e hoje trabalha ensinando brasileiros a aprender inglês e alemão. Ela tem um método todo próprio de ensino e ela não ensina somente a língua, ela ensina também a adaptação. Vem comigo conhecer a história maravilhosa da Luciana, uma história de muita superação, de muitos recomeços e que você vai amar, porque ela também vai dar muitas dicas sobre como se adaptar e aprender outra língua com mais facilidade. Fica comigo! Estou começando aqui com a Luciana, que é professora de línguas, mas também tem uma experiência de vida incrível em outros países. Vai ensinar muito a gente sobre como nos adaptarmos melhor a essa vida de imigrante. E eu acho que, assim, a gente não podia estar começando melhor. Eu tinha outros planos para o meu primeiro episódio, mas quando eu conheci a Lu, eu fiz, não, você vai ter que ser minha primeira entrevistada aqui. Bem-vinda, Luciana! Oi, tudo bem, Cíntia? Olha que responsa, hein? Ser a primeira abrindo essa série, né, de podcasts do Vida de Imigrante é uma responsabilidade bem grande, né? Eu acho. Mas estou honrada e agradeço já o convite que foi feito. Imagina, eu que estou muito feliz por ter aceitado, né, o convite de um projeto que é totalmente novo, tipo, estamos começando junto aqui, bora ver se dá certo. Essa temporada é totalmente dedicada à entrevista de mulheres super poderosas que conseguiram se reinventar no exterior e que ajudam imigrantes de alguma forma e quando as pessoas ouvirem a sua história, elas vão ficar muito inspiradas. Lu, você hoje é professora de línguas, não é? Hoje foi até um elogio, há muito tempo, né? A vida inteira praticamente, né? Eu sempre gostei muito de idiomas. Eu acho que é uma coisa que sempre me moveu. Uma fase de adolescência, né? Que a gente quer um dinheirinho além daquele dinheirinho que o pai e a mãe às vezes dá para ir num cineminha. Eu comecei a ajudar as crianças com aulas, a gente chama aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, sou carioca, explicadora. Então lá ia eu ajudar aquela criança que precisava fazer uma provinha de inglês e ganhava ali um trocadinho e tal. Anos se passaram, eu fui para a universidade, fiz letras português e inglês, porque era realmente o que eu queria, eu não me arrependo. E daí nunca parei de dar aula, na verdade, né? Eu acho que eu só vou acrescentando. Comecei realmente com inglês para brasileiros, e depois eu acabei incluindo o português para estrangeiros. E aí, anos se passam, eu acabei introduzindo o alemão, porque eu tive a oportunidade de morar na Alemanha, precisei aprender alemão, comecei a dar aula de alemão também. Só que para mim, a questão do idioma não é só a língua, aquela coisa muito estrutural. Para mim, é muito mais importante eu passar a cultura. A língua é só um instrumento, ela é um instrumento de comunicação. Então, muito mais importante, o que eu quero comunicar? Comunicar o quê? E aí eu vou escolher uma língua, se é português, se é inglês, chinês, alemão. Eu não vou dizer tanto faz, porque a língua está muito conectada ao que aquela cultura ali pensa, como ela vê o mundo. Cada cultura vê o mundo de uma forma diferente. Tem os pontos de interseção, mas é uma nova visão, né? Ensinar o idioma, sim, mas ele é uma ferramenta. O que você quer comunicar? O que você quer comunicar você, no caso eu, brasileira, quero comunicar para alguém de outro país? E o que essa pessoa de outro país quer comunicar para mim? E aí a gente vai ver qual é a língua que vai usar.
né? É basicamente isso. Incrível, e eu acho que é exatamente esse seu pensamento que faz com que fique mais fácil para você aprender, porque o que eu vejo é muita resistência na língua e na cultura, né, de outro povo. Nós temos uma tendência natural, e é por isso que existe tanto preconceito ao imigrante, de dizer assim, esse imigrante tá vindo pra minha terra, tá desrespeitando a minha língua, tá desrespeitando a minha cultura, e a gente tem muito isso de achar que a nossa cultura, a nossa língua é melhor do que a dos outros. E não existe isso de uma língua ou uma cultura melhor. Aquela língua e aquela cultura representam aquele povo, e toda cultura é extremamente rica porque é uma história que é contada, né, naquela cultura. Não basta você admirar a cultura, por exemplo, a Alemanha, a Dinamarca, porque as raízes linguísticas são totalmente diferentes da nossa raiz. E não é fácil ter facilidade mesmo admirando a cultura. Então, Uhum. a gente já conversou sobre um pouquinho da sua história e você tem essa facilidade desde bebezinha, né? Você, ao invés de falar oi, você falou hello, né? Pelo que eu saiba. Um pouco de exagero, não foi assim, né? Eu posso contar aqui um pouco. Eu fui uma criança pré-internet. A gente precisava procurar nos Sim. livros, nas enciclopédias. Pode parecer, soar assim, uma coisa muito antiga. As famílias compravam enciclopédia Barça, Larousse Cultural. Nossa, isso era chiquérrimo ter isso em casa, né? Que Era. tesouro do Era conhecimento. ostentação. Não era? Sim, ter na Exatamente. prateleira era uma ostentação. Uhum. Ostentação, é isso. Hoje, uma criança com 3 anos, ela já sabe mexer perfeitamente no aparelho, né, no celular. Ela entra no YouTube, ela aprende coisas. Isso não estava acessível. Eu precisava ler para ir até a enciclopédia e procurar o que eu tinha interesse. Então a gente já vê que tem aí um gap, porque isso não estava acessível. Determinados conhecimentos não estavam acessíveis. Eu precisava primeiro aprender Sim. a ler. Isso muda muito. Pode não parecer que a gente já está tão à frente, mas muda sim. Muda muito. Então, estou eu, um belo dia, no meu mundo analógico, como criança, e eu vejo uma reportagem na TV. E eu costumo ter uma boa memória, e se eu não me engano, era um lugar onde tinha neve, e esse repórter estava ali entrevistando, e eu percebi que o repórter perguntava numa língua que eu entendia. A pessoa respondia numa língua que eu não entendia muito bem, e tinha uma outra voz que falava por cima daquela voz, falando de novo numa língua que eu entendia. Se a minha memória não falha, não era em inglês, eu acho que era espanhol. Mas eu fiquei olhando, assim, gente, ué, mas por que tem que ter uma pessoa falando em cima? Por que eu não entendo o que essa pessoa fala? E aí, como se fosse a coisa mais natural do mundo, alguém falou, porque essa pessoa mora em outro país. E quem mora em outro país não necessariamente fala a nossa língua, fala uma outra língua e precisa de um tradutor ou uma tradutora para a gente poder entender o que essa pessoa está comunicando. E aquilo para mim foi um impacto muito grande, sabe? Eu falei assim, como assim tem Foi um gente divisor de falando por águas. aí no mundo coisas que eu não entendo? Não, para tudo. Eu tenho que entender o que as Tá errado pessoas. isso. Exato, eu tenho que falar, eu tenho que entender o que as pessoas estão falando. Eu preciso aprender outro idioma. E aí, claro, a influência da música norte-americana, da música inglesa ou cantada em língua inglesa, melhor dizendo, ela é muito grande. Eu falei, que bacana, então é isso, eu quero aprender inglês. Eu comecei a achar muito bonito o inglês e eu botei na minha cabeça que eu queria aprender inglês e eu vou aprender inglês e pronto. Naquela época, existia uma ideia, e que ela não morreu totalmente, que a criança precisa necessariamente ser alfabetizada na língua materna dela, ler, escrever, e quando estiver muito segura, aí sim ela pode aprender um idioma estrangeiro. Então, quando eu fui falar com a minha mãe, falei, mãe, eu quero entrar num curso de inglês. E isso foi assim, logo depois que eu fui alfabetizada. Quero entrar num curso de inglês. E a minha mãe falou, não, você ainda não sabe nem ler, nem escrever direito, né? Você ainda é muito nova, você vai ter muito tempo para isso. Vamos esperar o português ficar bem forte, assentar, depois você entra. Na verdade, eu acho que não tinha nem
curso para criança naquela idade. E aquilo foi um balde de água fria. Eu falei, tá, né? Tudo bem. Aí quando eu cheguei ali pela terceira série, uma coleguinha, estava ali com 8 para 9 anos, ela entrou num curso de inglês muito famoso aqui no Rio de Janeiro, filiais para todos os cantos. E assim, pelo que eu me lembro, talvez tenha sido um dos primeiros a realmente ter cursos de inglês para crianças tão pequenas na época. Eu falei, mãe, é a minha chance, eu posso ir com a minha amiga. Olha que maravilha, a gente vai junto para a escola e vai junto também para o curso de inglês. Não, 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 não. Esse curso é uma enrolação, você vai passar 10 anos aprendendo inglês. Não, espera mais um pouco. E aí, né, eu já estava um pouco mais velha, eu falei, eu não estou com vontade de esperar, não. Eu falei, eu vou tomar a minha decisão. Eu vou dar um jeito nisso. E, na época, tinha uma tia que estava morando conosco e eu descobri, mexendo assim na estante, um livro didático de inglês, que era de um curso que ela tinha feito, e também um dicionário bem ruinzinho, porque não tinha nada do que a gente conhece hoje, sabe? Não tinha foto, não tinha uma transcrição fonética, não tinha nada, sabe? Era aquela coisa assim, do português para o inglês, da outra metade do inglês para o português e acabou-se. Era isso. Mas aquilo para mim era assim, a chave. Quando eu olhei aquilo, eu abri aquele livro, eu falei assim, não acredito, é o que eu preciso. E estava escrito lá, nível 1, falei, é isso mesmo que eu preciso começar do zero. Eu comecei sozinha, no método mais tradicional, eu pegava frase por frase, aí eu olhava lá, e palavra por palavra, né? Ok, abria o dicionário, Sem aí nenhum anotava. Outra contexto, palavra, sim. até eu conseguir entender o que estava ali na frase. Então, imagina, se fosse uma frase tipo I love you, era bem, bem, bem rápido de traduzir, mas as frases maiores me tomavam muito tempo, mas eu ia procurando, palavra por palavra. Falei, não, eu vou aprender isso daqui. Só que eu não conseguia aprender o quê? A pronúncia, né? E aí vem a Sim. parte engraçada. Eu posso contar a parte engraçada, Cíntia? Deve, com É certeza. permitido contar a parte engraçada também? Então, a parte engraçada É. foi, eu falava, ou melhor, eu lia, e estava muito feliz com aquilo ali, mas da minha perspectiva de falante de português. Então, eu lia em inglês como se fosse português. O vocabulário, muito bom, sabia muita coisa mesmo. Mas para falar, nossa, era uma negação. Para mim, a Lick. coisa mais normal do mundo. É isso daí, tô falando inglês. Fantástico. E numa festinha, e as crianças às vezes são bastante cruéis, né? Numa festinha Só daquelas, às eu vezes. fui e encontrei, próximo da onde estava lá o toca-discos, se é que alguém sabe o que é isso, estavam lá os LPs e eu fui vendo, sempre muito curiosa, né? Eu fui puxando um por um e eu vi que tinha um que era exatamente um LP que a minha mãe tinha em casa. Falei, que legal, e ela ouvia muito esse LP. E eu olhei e falei, nossa, que legal, eu gosto muito dessa música aqui. E era uma música do Alice Cooper, que é I Never Cry. Naturalmente que eu não li I Never Cry, eu li I Never Cry, que para mim estava perfeito, é isso daí mesmo. Eu Perfeito. sei inglês, né? E aí vem a crueldade infantil e uma menina que estava perto, começou a rir, mas ela ria e ainda apontava para mim: Meu Deus, você não sabe nada de inglês, você é muito burra. Não é I never cry, é I never cry. Olha, eu nunca vou reclamar, eu estou contando aqui, foi engraçado realmente, foi vergonhoso também, mas eu acho que foi uma das minhas melhores lições. Eu falei, opa, é isso que eu precisava. Peguei aquele ensinamento ali, né? Falei, então é isso. Não vou errar mais. E aí passei, fui revisando o que eu já conhecia, né? E sempre me atentando ao que ela tinha falado. E aí foi a partir desse momento que eu falei, bem, mas os LPs têm encarte, que é outra coisa que talvez as pessoas não conheçam ou não lembrem, encarte com as músicas, né? Eu falei, é isso,
eu vou colocar o disco, vou pegar o encarte e vou tentar acompanhar. É coisa de criança mesmo. Mas eu tentava, e assim, eu não buscava a música mais fácil do mundo. Era o que estava ali, gente. Então podia ser, sei É o lá, que tinha à podia ser disposição, né? The Carpenters, podia ser Michael Jackson, poderia ser qualquer coisa. E eu tentava acompanhar, né? Aquilo super rápido, mas tô eu ali. Uma coisa ou outra você vai pegando. E assim foi até o dia que eu realmente pude entrar num curso de inglês, mas aí eu já sabia bastante vocabulário. Estrutura um pouco mais complicada, né? Às vezes você precisa realmente que alguém te dê o caminho das pedras, mas eu posso com uma certa segurança dizer que pelo menos a parte do presente, o inglês não tem assim, não é uma língua com muita flexão verbal, então isso também ajuda bastante, né? Foi bastante prático. Então eu já conhecia algumas coisas. Aí dali para mim foi só felicidade, porque aí eu pude realmente aprender de forma profunda ou correta ou como quiser falar, né? Eu pude realmente mergulhar na língua inglesa. Sempre gostei de aprender idiomas. Eu fico na realidade às vezes triste de não ter o tempo que eu gostaria de ter para aprender mais idiomas. E cada idioma, para mim, é assim, é uma nova descoberta, é uma nova porta que se abre, sem dúvida alguma. Uma coisa que eu acho maravilhosa na sua história, Lu, é porque assim, tem pessoas que passam a vida inteira procurando a clareza sobre o que fazer da vida. E eu acho que ter a clareza é a coisa mais importante. Porque se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E eu vejo muitas pessoas perdidas com relação a essa situação. E você teve clareza desde o início. Não, o que eu quero para minha vida desde pequenininha é estudar línguas. Eu acho isso incrível. Eu tava assistindo, eu sou a louca dos documentários. E eu tava assistindo aqui um documentário que falava sobre o criador da pipoca. E ele, desde pequenininho, o pai dele deu um cantinho a ele de terra para ele plantar milho. E ele foi até os 40 anos testando a forma de fazer o milho ficar com mais umidade dentro para ficar fofinho. E é esse milho que a gente come hoje, com essa fórmula que ele encontrou depois de 40 anos de estudo. Uhum. E eu fiquei, nossa, como deve ser maravilhoso ter a clareza do que você vai fazer pro resto da vida e do que você ama desde pequeno. E você teve essa clareza, né? Tipo, nunca foi uma dúvida pra você que você queria estudar línguas, que você queria se formar nisso e que você era o que você queria pra sua vida. Talvez você não soubesse que queria ser professora, né? Que momento foi que você decidiu que era isso também que você queria, começar a ensinar línguas pras pessoas? Bem, Cíntia, é muito interessante essa pergunta, muito interessante mesmo, porque eu acho assim, eu sempre tive realmente vontade de estudar os idiomas, eu sempre achei que isso poderia realmente me abrir outras portas, e me abriu realmente. Não tinha intenção de trabalhar como professora. Bem inicialmente, eu queria primeiro ser aeromoça. Aí depois falei, não quero ser aeromoça não, quero ser secretária executiva. Depois eu falei, não, eu quero ser a tradutora. Mas, de certa forma, eu sempre vi que o idioma estava ali envolvido, né? E aí, na Uhum. universidade, eu, como eu falei, eu fiz letras, e letras tem essa pegada da licenciatura, então eu já sabia que o caminho seria realmente esse. Mas estava muito claro na minha cabeça, não, eu vou acabar isso daqui, eu vou fazer uma especialização em tradução, e de jeito nenhum que eu vou ser professora. Cruz credo, eu não quero isso para minha vida, né? Só que o mundo tem aquelas voltas, né? Ou aquelas rasteiras. Dentro da universidade, a gente precisa fazer as práticas pedagógicas e didáticas. E isso significa que a gente também tem que ir para a sala de aula, a gente tem que ensinar. E aí eu digo que tem a infecção do giz, né? Ao momento que eu peguei no giz e comecei a escrever, eu falei, ih, danou-se. Peguei o Gente, eu vírus. nunca tinha ouvido isso. Vírus do giz, fiquei infectada, infectou. Eu comecei a gostar daquilo. Falei, ai, não acredito. Não, deve ser alguma não posso estar gostando disso. Só que eu gostei mesmo. E engraçado, eu continuo gostando muito de tradução, mas eu nunca pensei em abandonar a sala de aula. Eu penso sim em acrescentar coisas. Abandonar a sala de aula, não, de jeito nenhum. Quanto à clareza, Cíntia, eu acho que era assim, eu tinha essa clareza do idioma, porque eu sabia que o idioma ia me levar, ou poderia me dar acesso
a outras pessoas, outras culturas, outros mundos. Eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de saber sobre o outro. Não o outro meu vizinho, o Sim. outro mesmo, né? Alguém que come algo que nem tem aqui no meu país, um produto que não tem aqui no meu país, tenha animais que também não tem aqui, vivam de outra forma, tenham outros costumes, eu sempre achei isso fascinante. A língua unia, né? Era a língua que dava essa liga Sim. a tudo. Eu acho que teve um pouco mais de clareza, que eu falei, não é só a língua é algo bastante estrutural, tem um algo a mais, que eu acho que eu falei logo no início, né? Que é isso, é a minha porta de acesso a outras culturas, a outros mundos. Então, essa clareza teve sim conhecer pessoas. E a gente, quanto mais a gente conhece o Uhum. diferente, eu acho que isso que é bem interessante. A gente vai conhecendo o diferente, é uma cultura diferente, língua diferente, enfim, tudo diferente. Quanto mais a gente vai mergulhando nesse mundo, a gente vai percebendo o quão a gente não é diferente. E quando eu digo o quão a gente É não é verdade. diferente, enquanto raça humana, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter amor, todo mundo quer ter uma casa, poder se alimentar, ter sua plantinha, o seu animalzinho, estar junto das pessoas que elas amam, rir, Sim. ter descanso, não importa. Talvez o modo de chegar ou atingir esses desejos, sim, são diferentes, mas a gente vai vendo que a gente é igual, né? É a raça humana mesmo. É, verdade. Então, quer dizer que você não queria ensinar, Não. mas aí se apaixonou por ensinar. Uhum. E além de se apaixonar por ensinar, foi para Londres ensinar imigrantes que não sabiam falar nem inglês nem português. Como foi isso? Eu não fui especificamente para isso. Isso fazia parte de um curso que eu fiz depois da universidade. Eu tive a chance de ir para Londres, né? Que junto com o inglês era um desejo desde a infância. Então eu dizia, eu vou para Londres. Imagina uma pirralha de 10 anos. Eu vou para Londres. E eu tenho uma amiga que eu tenho certeza que a hora que ela tiver assistindo esse podcast, ela vai falar, é mesmo, Lu? Porque ela já me conhece desde essa época. E ela fala, Lu, você com 10 anos falava que ia para Londres. Eu falei, eu sei. Ela tá lá sempre para me lembrar. E é isso, eu falava, eu vou para Londres. Eu não sabia como, nem quando, mas eu sabia que eu ia para Londres, porque eu queria muito ir para Londres. Então, quando surgiu a oportunidade, após a universidade, né, fazer um curso de especialização para professores em Londres, eu não pestanejei, eu falei, é isso, parte 2 do meu sonho. A Ao parte momento. 1 já foi, aprendeu inglês, agora é a parte 2. Eu vou para Londres, e eu fui para Londres, né? Foi, nossa, realização de vida mesmo. E eu fui para lá. Fui fazer o curso e o curso ele era composto da parte teórica e da parte prática. A parte prática era na parte da tarde. Eles ofereciam aulas de inglês para refugiados. Sim, a história de refugiados ela é tão antiga quanto o mundo, né? Sempre tem alguém, Sim, infelizmente, precisando fugir do seu país, do seu nessa local, situação, né? para outro. Infelizmente. Nessa Sim. época, tinham refugiados em Londres, e eles ofereciam esse curso de inglês por um preço simbólico para os refugiados. Só que quem dava aula eram os professores em treinamento, como eu, por exemplo. E eles tinham Sim. também aula com os nossos professores, mas não todos os dias, então era mesclado. Ora com os professores da própria escola, né? E ora com os professores em treinamento. Os alunos. Sim, que éramos nós, Sim. né? Os professores em treinamento. Aham. E a gente era assim, literalmente jogado em níveis diferentes. Eu digo jogado, não é porque você estava desamparado, não. Não, estava lá o professor da turma, mais outros dois para nos avaliar, observando, anotando tudo que a gente fazia de técnica, de inglês, se estava cometendo algum erro, e aí aqui eu falo de erro estrutural mesmo, ou o que poderia melhorar ali da fonética e tal, mas também a parte didática, né? Que tipo de material eu estava usando com os alunos, tudo era avaliado. Só que era a gente que dava aula, né? E eu me lembro que a gente precisava dar aula em diferentes níveis,
até para eles saberem em quais níveis a gente tinha mais facilidade de trabalhar. Né, o que era mais fácil para a gente. E, claro, quando você é jogado num nível médio ou avançado, significa que os alunos já sabiam alguma coisa de inglês. O desafio é outro, Sim. mas não o da língua, porque eles já sabiam se comunicar, então a gente podia se comunicar em inglês. Para mim, o mais desafiante foi realmente o dia que falaram, então, você vai entrar naquela turma ali. E a turma era de 0 de inglês. É a sua vez, você pode ir lá, hoje é você. E assim, literalmente, cada aluno era de um lugar diferente. Então, um falava francês, o outro falava russo, o outro falava qualquer coisa que eu não entendia. A única forma que a gente tinha realmente de se comunicar era em inglês. E eu precisei dar uma aula e dar uma aula que atingisse os seus objetivos didáticos sem poder recorrer em nenhum minuto ao português, porque não ia adiantar absolutamente nada. Eu precisava realmente usar todos os recursos didáticos que eu tinha, e aí entra mímica, desenho, rezar também, para que eles entendessem ali, porque não tinha outra solução. E eu tive que dar aula, né? E foi mais de Caramba, uma vez, diga-se de passagem, né? desafiador. Mas foi assim uma experiência muito boa, e foi uma experiência muito boa não só dando a aula para esses diferentes níveis, mas o feedback que a gente acabava tendo no final de cada sessão. E num desses, o retorno que eu tive foi muito interessante. E eu acho que foi ali, engraçado, né? A gente conversando aqui, eu já pensei daquele nosso papo inicial. Falei, gente, eu acho que foi ali que foi uma outra sementinha que foi plantada. Porque não basta você falar bem a língua. No meu caso, não bastava, além de falar a língua, trazer materiais, uma aula bem preparada. Não, tem algo além. Eu acho que foi a sementinha da cultura. Porque no final, sala fechada, meu professor e as 2 outras pessoas que estavam lá avaliando. Ah, foi muito boa a sua aula, blá, blá, blá. Eu, feliz. E aí tinha uma professora, falou, nossa, sua aula foi boa. Ela falou, mas por favor, jamais fique estalando os seus dedos. Eu falei, estalando os meus dedos? Eu disse, sim, como você estalando os meus dedos, né? E eu tentei me lembrar o que eu tinha feito e eu saí com muitos vícios do que eu conhecia dos cursos de inglês daqui, né? De determinadas escolas, de bater palma, estala dedo, não, you, e aponta, ó, you, Ela estava tão furiosa, mas tão furiosa, ela foi horrível. Imagina você ouvindo, ela foi horrível. Nós não somos cachorros para você ficar estalando o dedo para as pessoas. Nós somos pessoas, Caramba. nós não somos cachorros. Então, por favor, anote isso, porque na próxima aula eu não quero ver estalar dedo, assoviar, apontar, porque isso é extremamente rude. Tem algo a mais. Eu acho que eu ainda preciso aprender mais. Preciso observar, não é nem aprender, porque a gente aprende bastante coisa, ou pelo menos eu aprendi bastante coisa de língua inglesa. E aí eu fui realmente me Sim. interessando, e foi onde eu falei, não basta ensinar present perfect ou qualquer coisa do tipo. Eu preciso trazer outras coisas, eu preciso acessar outros materiais, preciso trazer isso também para os meus alunos, meus clientes, para que eles fiquem espertos, né? Por que eu digo fiquem espertos? Porque aprender a cultura, eu acho que a gente não aprende, sinceramente. Dependendo do tamanho da cidade onde você mora, e eu moro atualmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, dependendo de onde você se movimenta, da área onde você se movimenta, você vai perceber diferença, sim. Talvez não tão forte as diferenças linguísticas, mas você vai, sim, perceber algumas diferenças de atitude. E nós estamos falando da mesma cidade. Eu vivi minha vida inteira em Salvador, né, Bahia. A gente tem muito a cultura do pagode baiano.
né? Mesmo quem não gosta, não tem como fugir daquilo. É o que você ouve quando você é criança, quando você vai nas festas, é o que você forma, né, a sua identidade cultural ali. E pra mim era muito normal chegar nas festas e ter esse tipo de música tocando. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui pra um casamento de cariocas. Tocava muito funk. E aí, aquelas pessoas estavam ali naquela empolgação e eu aqui olhando. Tipo, não toca, sabe? Mas se botasse uma harmonia do samba pra tocar, aí eu ia me empolgar. Por quê? Porque aquilo ali foi da minha formação cultural, tipo, da criança que eu fui ali. E aí tem toda a questão da memória, né? De tudo, de dançar com os meus amigos, de estar em momentos bons vivendo aquilo. Tanto que aqui no Portugal, eu tenho um grupo de amigos que são da Bahia. E a gente se entende. E às vezes aconteceu da gente estar conversando e tinha uma paulista que estava com a gente. E ela fez assim, gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Parecia que a gente estava falando outra língua porque nós estávamos falando baianês. O quão é importante essa questão cultural no momento de você identificar a sua cultura, porque quando você identifica a sua cultura, identifica a importância da sua cultura, você consegue valorizar a cultura do outro. Sim. Você consegue valorizar a importância que aquela pessoa, aquela riqueza cultural daquele local ou daquela pessoa, da formação daquela pessoa tem para ela. E aí você para de desrespeitar a cultura dos outros, Sim, né? sim. Porque o que acontece, o que eu vejo, eu como imigrante e estando em Portugal, e a gente sabe de como é a questão Brasil-Portugal, que Portugal diz que não aguenta mais os imigrantes brasileiros e a gente tem muita gente aqui. Não é que quando nós festejamos a nossa cultura brasileira aqui em Portugal, a gente não tá querendo desrespeitar a cultura deles. É porque a cultura é deles. Então, eles sentem o arrepio na pele de ouvir uma música que tocou na infância que a gente sente quando a gente ouve a nossa. Mas nós também participamos da cultura deles. Não quer dizer que a gente vai banir totalmente. Nas festas dele, nós vamos e respeitamos. Não é porque você tá valorizando a sua cultura que você tá desrespeitando a do outro. Isso daí eu acho muito importante, né? Quando você se identifica como ser cultural e toda a importância do seu histórico e dos seus antepassados, você também passa a conseguir respeitar a cultura do outro, o ser que formou o outro, todo o histórico que formou aquela outra pessoa. E se você está indo para o país de outra pessoa, é obrigação sua respeitar a cultura daquele lugar. Não participe, mas também não desrespeite. É muito importante que as pessoas tenham esse entendimento, né? Porque eu acho que a maioria dos conflitos que acontecem exatamente no desrespeito da cultura do outro, né? Porque quando a gente vê as pessoas falando, fala, esses imigrantes vêm para cá, não respeitam a nossa cultura. É sempre a primeira frase que se fala. Sim. Quando se fala de imigrante é essa. Não aprende a nossa Porque se você está língua. participando de uma... Não aprende a nossa língua. Se você está... Você escolheu. Aquele país não te chamou. Você escolheu ir para lá. E aí você escolhe ir para lá e fica cheio de bloqueios. Né? Fica em casa, trancado, não fala com ninguém. Porque se você vai sair, se você quer se comunicar com aquelas pessoas, você precisa sim, é obrigação sua sim, respeitar a cultura daquele país que está te dando sustento, que está te dando moradia, que está te recebendo. O mínimo que você pode fazer é respeitar, né? E aí eu acho que a pergunta é por que que incomoda tanto? E eu acho que incomoda porque te tira justamente daquela ilusão, talvez, ou daquela zona de conforto. Eu não gosto muito dessa palavra de zona de conforto, porque eu acho que não existe conforto nenhum. Mas eu acho que é mais tirar mesmo da ilusão, sabe? A ilusão de que o mundo é assim, ponto. Ó, o mundo é assim, ó. Mas eu imagino que essa situação de Londres, além de ter feito você respeitar ainda mais outras culturas, porque você teve que lidar com pessoas de países diversos, além disso, deve ter afinado demais a sua didática, né? Porque você teve que aprender a dar aula para pessoas que não são falantes nem de inglês nem de português. Então, hoje que você já tem toda essa experiência, né, toda essa bagagem linguística, você já conseguiu criar um método seu de ensino, você já conseguiu criar uma forma, porque você viu toda a dificuldade que é você conseguir ensinar para imigrantes que não falavam nem português, nem inglês, você não tinha nem onde se ancorar, digamos assim, para poder passar um ensinamento, e mesmo assim você conseguiu. Então, como seria isso? Eu acho que o meu método é não ter um único método, porque as pessoas aprendem
também de forma diferente. E o que funciona para um, às vezes não funciona para outro, porque ele tem formas, né, de memorização, de aprendizagem mesmo, de outra pessoa e tá tudo bem, sabe? Não tem forma certa nem forma errada. Mas às vezes tem um método que se adapta melhor para um estilo do que para outro. Então eu gosto muito de saber como é que é o estilo dos meus alunos, dos meus clientes, para que eu possa trazer o que funciona no método A, no método B, no método C e possa aplicar para ele, né? Então eu não sou ortodoxa de falar não, esse método aqui e acabou, não vou usar nada mais. Não, e eu acho que o mundo vem caminhando para isso mesmo, né? Dentro do ensino de línguas, né, de idiomas, eu acho que essa é uma tendência de realmente ver a necessidade de cada indivíduo, justamente por causa disso, que um método pode ser fantástico para você, Cíntia, foi maravilhoso, você aprendeu, nossa, fala, ninguém nem percebe que você não é nativa, e para outro a pessoa não Uhum. consegue se desenvolver. Como isso? É porque é o estilo mesmo de aprendizagem. Então eu acho que esse é o meu método, é realmente pegar o que funciona em cada método e oferecer e testar com cada aluno, para que o aluno possa realmente fazer alguma coisa que seja legal para ele, seja confortável, porque tem que ser prazeroso, né? Se não é prazeroso, aí Sim. começa a criar emoções ruins. E tem a questão dos traumas que acontecem durante o aprendizado, né? Então eu sempre digo, às vezes eu estou fazendo aulas de inglês com outras pessoas e elas têm medo de falar durante a aula. E eu sempre digo para essas pessoas, quem vai julgar você são outros brasileiros que estão aprendendo junto com você. Mas se você for para o exterior falar com qualquer pessoa o seu inglês do jeito que tá, você nunca será julgada. Sim. Porque a gente não julga os imigrantes que vão para o Brasil e falam português todo errado, mas consegue descobrir onde é que pega o ônibus, onde é que pega o metrô, onde é que compra um lanche. O importante é a comunicação, né? E eu acho que os traumas causados na cabeça da pessoa são os piores bloqueios que podem existir Uhum. com relação à língua, né? O adulto, Sim. eu acho que ele tem mais a perder, né? Imagina uma pessoa, imagina só, rapidamente esse exemplo. O cara é chefe, diretor de um grande departamento, de uma grande empresa, ele precisa ir para outro país. Então já tem uma questão hierárquica aqui. É óbvio que ele não vai querer falar qualquer inglês, sabe? Tem uma questão de perder a Sim. cara na frente de todo mundo, passar por uma situação vergonhosa. E aí entra justamente o que as pessoas podem pensar. Talvez não pensem em nada, absolutamente nada, como você falou, mas está dentro da cabeça da pessoa aquele padrão. Caramba, eu sou o diretor da empresa tal. Como é que eu vou falar esse inglês macarrônico? Não, não vou abrir a boca. É isso. Macarrônico? É inglês macarrônico, né? Que pô, sai todo estranho ali. E vem cá, você já estava aqui no Brasil, né? Você voltou de Londres, já estava aqui no Brasil super confortável com o inglês e inventou de ir para a Alemanha. Porque a Alemanha é muito fácil, né? Muito Super, tranquilo. Eu super. também acho. Aprende rapidinho. Como foi isso? O que foi que fez você passar por essa situação? Tipo, o que foi que instalou na sua cabeça de ir para a Alemanha? Você fez o mestrado na Alemanha, não foi? Isso. É, Que eu risadinha falo é assim, essa? fiz porque sangue, suor e lágrimas, né, gente? Tá, essa vai ser a sua história de imigrante, porque aqui é uma conversa de imigrante Sim. e até agora você não me falou de perrengues reais da vida de imigrante. Agora eu É quero que porque você dá me um livro conte. Perrengues reais na Alemanha. menina da série. Ih, ó, isso daí daria só uma série inteira, uma temporada inteira de podcast. Tem muitos. Ih, falo assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um mestrado, mas eu não vou fazer um mestrado aqui, não. Eu vou sair daqui, eu vou fazer um mestrado em outro lugar. E comecei a juntar o meu dinheiro. Naturalmente, a minha ideia inicial era ir para um país de língua inglesa. Afinal de contas, eu era professora de português e inglês. Então, eu falei, é isso que eu vou fazer. E fui vendo, na época que eu tive essa brilhante ideia, eu decidi que eu não ia para os Estados Unidos, não fazia parte da minha lista de países desejados para emigrar. A Inglaterra ou a Grã-Bretanha, né, como um todo, me interessava muito, mas também estava
estava fora de questão, porque o estudo é muito caro, né? Não vai dar. E isso atrelado à questão do tipo de visto que eu poderia aplicar, né? E me dar a possibilidade de trabalhar. Eu falei, não, não dá. E aí eu comecei a pensar em outras alternativas, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália. Eu falei, olha, gostei disso, Austrália, Nova Zelândia. E na época, eles tinham realmente algumas leis, que essas leis de imigração, gente, mudam a toda hora, né? E na época eles estavam sim aceitando pessoas que tivessem formação em língua inglesa para ir para lá, para auxiliar, não era para trabalhar como professor, né? Como que eu posso dizer, principal, mas para auxiliar, para fazer determinados trabalhos e poderia estudar paralelamente. Eu falei, olha, isso é legal. Eu acho que isso vai contar ponto. Eu tinha essa possibilidade, isso contava ponto. E fui trabalhando e guardando meu dinheiro, só que no meio do caminho eu acabei conhecendo uma pessoa e essa pessoa era da Alemanha. E nós tivemos um relacionamento e esse relacionamento foi durando, foi durando, foi durando. E em algum momento eu falei, olha, não dá, a gente vai ter que decidir. Ou você vem para o Brasil, ou eu vou para a Alemanha, ou ninguém vai para lugar nenhum e nos tornamos bons amigos, mas esse negócio de vem, vai, vem, não está dando certo, é caro, travou a vida, né? A vida não vai para frente, tem planos, né? Meu plano não é só ficar viajando, né? De jeito nenhum. E nem gastando dinheiro só com passagem de avião. Não dá, tem que fazer alguma outra E coisa. só para um lugar só, né? Só para Exatamente, Alemanha. exatamente. E aí, nessa discussão, surgiu novamente a questão de estudar. Eu disse, ué, então por que você não vem estudar na Alemanha? Estudar na Alemanha? É louco estudar na Alemanha. Gente. Nem alemão eu falo, só falo inglês e português, claro, né? Ué, mas qual o problema? Você vem para a Alemanha e você aprende alemão. E aí você vai estudar na universidade. Adendo, Muito muito simples. simples, adendo. Na época, porque isso já tem bastante tempo, na época, para entrar nas universidades alemãs, tinha que falar alemão. Não era falar B1 ou B2, tinha que ter no mínimo nível C1, né, do quadro de referências europeu. Nível C1, isso significa mínimo C1. Isso significa que é um nível avançado de alemão para você poder estudar na universidade, né? Eu falei, nossa, que legal, bacana. E pouquíssimos programas que existiam, pelo menos nas duas línguas. Programas só em língua inglesa, esquece, isso não existia, né? Isso veio tudo depois do processo de Bolonha, que deu uma unificada no ensino dentro dos países que compõem a União Europeia. Mas até então a coisa era bem diferente de um país para outro. E na Alemanha era isso, você tinha pouquíssimos programas feitos em inglês ou nas duas línguas, e eu ainda, humanas, a área tecnológica sempre, né, acabou abraçando mais a língua inglesa, mas na área de humanas, de jeito nenhum, eu tinha realmente que falar alemão. E por que você não aprende alemão? Você já aprendeu inglês, já fala português, você vai aprender alemão, o alemão vai ser um grande diferencial na sua vida. Você vai ver só. É muito bom, vai te abrir, assim, muitas portas. Aprende alemão e você vai para a universidade. Mas falando assim, tá? Nessa naturalidade, não é? Olha, eu tenho uma vai comprar sugestão. pão. Vai comprar pão. Exato. E compra queijo também. Aprende alemão, você aprende alemão, faz a prova e vai para a universidade. É aquilo, coisas do amor, né? Eu aceitei. Eu falei assim, sabe que é uma boa ideia? Puxa, por que eu não pensei nisso? Como se fosse também muito natural, né? Não é? É isso mesmo. Aí eu amadureci essa ideia, né? E falei, então é isso mesmo, eu vou para a Alemanha para estudar. Então eu não fui para a Alemanha para me casar, eu fui para a Alemanha e não me casei, literalmente. Eu fui para a Alemanha para estudar. Falei, é isso que eu vou fazer. Esse é o plano A. E isso também estava muito claro para ele, né? Eu falei assim, ó, é o plano A. Eu venho para a Alemanha, eu venho estudar, eu vou aplicar para a universidade. Tem que dar tudo certo, não tem outra opção. Porque se não der certo, significa que eu preciso voltar. Ou então, vai ter que casar. É a outra possibilidade. E aí, não era uma opção para mim. Eu não estava interessada em casar naquele momento, acho que nem ele. Falei assim, então vamos por esse caminho.
Então tá, vamos por esse caminho. E aí sim, encerrei tudo que eu precisava encerrar e fui para a Alemanha, estudei alemão, fiz a prova, consegui passar na prova de proficiência, apliquei para a universidade e vim para o Brasil. Quero saber quanto tempo foi que você estudou de alemão para conseguir passar nessa prova. Eu estudei de janeiro a outubro, 10 meses. Ah, fala sério. Estudei 10 meses, foram 10 meses que eu Só estudei. você que consegue fazer um Mas eu negócio desse, estudava minha o dia filha. inteiro, né, querida? Não esqueça disso. Eu E respirava. falava o dia inteiro também, né? Foi imersivo. Respirava alemão. Foi um ano que eu praticamente não fiz contato nenhum com pessoa nenhuma que não falasse alemão. Estava errado, tanto faz, eu continuava falando errado mesmo, não estou entendendo, vai assim mesmo. E assim foi. Eu precisava passar na prova. E assim, eu fui muito bem acolhida pela família que acabou me recebendo, né? O pai do meu ex-parceiro era uma pessoa maravilhosa. Ele nunca pronunciou uma palavra em inglês comigo, apesar de falar inglês. Ele falava em alemão e não falava só em alemão, ele falava em alemão e em berlinês comigo. Se eu estivesse entendendo, se eu não estivesse entendendo, tanto faz. E ele dizia, eu vou falar assim com você porque você Você que precisa lute. aprender. Eu que lute. E eu lutei. E eu agradeço até hoje. Melhor escola impossível. Aliás, ele foi o que mais me ajudou. Em termos linguísticos, sem dúvida alguma. Porque ele falava. Então, eu estudava o dia inteiro. Afinal de contas, eu tinha ido lá para isso. Então, eu ia para a escola de manhã, de tarde eu estudava, parava de estudar de tarde, eu ia frequentar encontros, vou chamar de encontros de falantes de determinadas línguas, né? Então, tem encontros que às vezes são de falantes Sim. de inglês ou de português, né? E tinha de falantes de alemão, né? Gente que queria trocar, né? Olha, eu te ensino alemão, você ensina português. Gente, eu tinha um parceiro que a gente chama de tandem, né? Eu tinha um que fazia, eu ensinava português a ele e ele me ensinava alemão. Nesse nível, ele não falava nada de português e eu nada de alemão. Nada é um pouco de exagero, né? Mas a gente ia ali capengando, mas a gente ia se entendendo. Eu participava desses encontros que a gente se encontrava, sei lá, no parque, no café, em alguma coisa do tipo, e vai conversando, aí às vezes é aquele barulho, você não entende, mas você vai falando, vai falando, vai falando. Lembro que justamente quando eu fui fazer o teste, né, a prova de proficiência da escola, era a prova oficial para ganhar o certificado oficial. Muito tensa, muito nervosa, tensão total. A prova aconteceu em 2 partes, então foram 2 dias diferentes. E eu me lembro que no final do segundo dia, né, quando terminaram as provas, eu fui para casa, parecia que tinha um trator passado assim em cima de mim. Eu tive dor de cabeça por quase 3 dias seguidos. Foi traumático. Só eu voltei para o Brasil, porque, como eu falei, não ia adiantar eu ficar lá, eu tinha que esperar o resultado da prova de proficiência, eu tinha que esperar um tempo de aplicar. Então, eu esperei tudo, passei na prova legal, aí mandei as coisas para a universidade e ainda aqui, né, no Brasil, já prestes a voltar para a Alemanha, eu sabia que eu tinha conseguido uma vaga na Freie Universität de Berlim, e foi lá que eu estudei e fiquei lá. O que não significa, isso também para quem, né? Passar na prova foi a primeira barreira, né? Passei. Mas o fato de você conseguir um diploma, seja ele de A1, A2, B1, B2, C1, C2, é bacana, claro. Claro que prova alguma coisa, mas não prova tudo, porque quando eu cheguei na universidade e eu tive que me adaptar ao sistema de aulas na Alemanha, com apresentações frequentes e muitos trabalhos que você tem que escrever no final do semestre, eu tive vontade, por isso que eu falo sangue, suor e lágrimas, porque foram muitas lágrimas ali, muito suor. Você não seja a melhor pessoa para perguntar isso, mas o alemão é difícil? Não, eu não acho que seja difícil, mas com certeza o alemão é uma língua que tem flexões, tem declinações, e até que você entenda isso, até que você entenda o mecanismo da coisa, isso vai te custar
tempo. Não é memorizar a tabela de nominativo, acusativo, dativo, genitivo. Não, 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 não. Isso você decora rápido. Se tiver uma boa memória, ó, uma tarde você decorou. O problema é você entender o mecanismo, porque é algo que a gente não tem mais no português, né? E que acaba nos lembrando muito do latim, porque o latim tem declinação. E essa declinação muda toda a forma de você estruturar uma frase, porque ele acaba te dando determinadas liberdades que a gente não tem em português. E aí, quando eu falo liberdade, é liberdade mesmo de posicionar as palavras numa determinada ordem para formar uma oração. Então, até que você entenda isso, eu acho que custa um pouco de tempo. Quanto à parte fonética, né, a parte de pronúncia, eu acho que o alemão tem os desafios, sim. Não é que o alemão seja difícil, não vou dizer que é fácil, mas ele é nível médio. O alemão continua sendo uma língua que você escreve com o alfabeto latino, isso já é maravilhoso. Vamos lembrar aí Sim, do facilita árabe, bastante. sim, do árabe e de outras línguas. Japonês. Sim, asiáticas, que além de você ter que aprender pronúncia, né, diferentes sons, diferentes estruturas, você ainda tem que aprender um novo alfabeto. O problema maior, para concluir, é a expectativa. Especialmente se você já aprendeu espanhol ou inglês. O que acontece depois de 2 meses? Você está se sentindo o rei do mundo. Tudo, vou ver até essa série na Netflix sem legenda, eu tô demais. Faz aí em alemão, 3 meses. 3 meses você está feliz que você conseguiu entender o mecanismo da língua e você conseguiu falar coisas básicas do tipo: bom dia, meu nome é Luciana, eu sou brasileira. Coisas muitíssimo básicas. Depois de 3 meses, e não é 3 meses fazendo uma aula por dia, não. É 3 meses ali, ó, com regularidade. Algumas pessoas mais rápido, outras com mais dificuldade. Uma vez que você entenda, aí vai rápido. Porque o básico do alemão, e isso talvez seja o melhor, o básico do alemão é difícil. Agora, o avançado do alemão é fácil. O básico do inglês é muitíssimo fácil. O avançado do inglês não é. Então, tem muita gente que tem extrema dificuldade quando chega nos níveis mais avançados de inglês, porque acha que vai ser, né, aquela coisinha fácil, molinha, e aí tem que escrever textos técnicos, textos acadêmicos em inglês, ou conversas mais profundas, vamos dizer assim, mais elaboradas, e sente dificuldade, porque não é sempre essa moleza. O alemão é diferente, ele já te dá um choque na primeira aula. Você sai e fala assim: nossa, eu acho que eu não vou conseguir falar, não. Mas depois fica suave, Eu acho que é germanicamente suave. Eu acho que é parecido com português, então, né? Porque desde pequenininho que a gente aprende todas aquelas conjugações verbais e a gente tem que gravar como é que funciona aquelas flexões todas. E depois disso, passou daquela parte de eu, tu, eles, que você aprende, né? Todos os tempos verbais, aí fica fácil, né? Sim. Claro que fazer análise sintática nunca é tão fácil assim, mas já fica mais fácil quando você tem um embasamento. Então, realmente faz muito sentido. E o inglês, a gente não sabe o quão difícil é, porque a maioria, né, no geral, a gente não necessita desse nível de profundidade. Só necessita desse nível de profundidade quem vai se formar lá, quem vai se tornar técnico lá, quem trabalha lá, né, que precisa escrever um e-mail, né, fazer cartas ou, enfim, enviar documentos oficiais. Mas, pro geral, para se comunicar, é muito fácil. Sim. Tanto que em todos os festivais que a gente vai pelo mundo, em todos os lugares que a gente vai, todo mundo fala inglês, porque todo mundo sabe falar o básico do inglês, né? O básico é Sim. muito básico. E eu acho que isso que acaba facilitando, né? Você trouxe aí um ponto muito interessante. Todo mundo fala inglês. Existem pesquisas que mostram, né, que a maior parte das interações feitas em língua inglesa não acontecem entre dois falantes de língua inglesa, e sim de Sim. dois estrangeiros que estão utilizando o inglês como forma de se comunicar. O que significa isso? Não é um inglês com americano, nem um inglês com australiano, né, ou com sul-africano ou canadense. Não.
ele está se Sim. comunicando. Eu do Brasil estou conversando com alguém da China, eu não falo chinês, ele não fala português, vamos falar em inglês. Exato. Esse é o maior número de interações que a gente tem. Então, o inglês acaba passando a ser língua de todos, International English. Ou seja, não é inglês britânico, não é inglês norte-americano, e sim internacional. E se a pessoa quiser fazer umas aulas de inglês ou de alemão com você, como é que ela te contacta? Como é isso? É através da minha rede social, no momento só no Instagram mesmo, que é através do meu projeto, que é o Língua Fim, Você ensina outros idiomas além do inglês e do alemão? português para estrangeiros. O português para estrangeiros, né? Sim, Legal. sim. A população de imigrantes é uma população que eu só vejo expansão, tanto saindo do Brasil quanto indo para o Brasil. Então, eu dediquei essa primeira temporada a mulheres que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas e contribuindo de alguma forma para facilitar a vida do imigrante no exterior, né? Eu me considero uma dessas mulheres, eu considero você, Luciana, eu considero a Aline, a Érica e todas as outras mulheres que eu tenho entrevistado aqui com histórias incríveis de superação, porque só de você ser um imigrante e não ter retornado para o Brasil por obrigação, você retornou para o Brasil porque você quis, foi um Sim. momento seu de retornar ao Brasil, foi uma escolha sua. Você não voltou para o Brasil porque você não conseguiu superar seus medos, porque você não conseguiu se estabelecer, não. Você conseguiu se estabelecer, você estava muito bem, estava muito confortável e por motivos pessoais você retornou. Já que você tocou, né, nessa questão de voltar para o Brasil, eu acho que existe uma pressão, né? Acho bastante importante passar isso para as pessoas que estão ouvindo. Existe uma pressão muito grande e eu acho que essa pressão vai ficando cada vez maior quanto mais tempo você passa fora, que é a pressão do não voltar, porque de alguma forma é visto, não vou dizer por todos, mas por muitos, que sair do Brasil é uma grande vitória. Nossa, você conseguiu escapar daquilo ali. Eu não sei o que é o escapar e nem o que é aquilo ali. Né? Mas Também respeito, não sei. porque são histórias pessoais, individuais e cada um tem a sua. E a pressão é: como é que você vai voltar para lá? Você tá louca? Deus me livre, não, não faça isso, não volte de jeito nenhum. Nossa, voltar é coisa de perdedor. Para quem? É triste, né? Pois Perdedor para é. quem você não sabe qual é a razão da pessoa. E mesmo que a pessoa fale assim, nossa, a pessoa estava com uma vida tão boa lá, o que ela veio fazer aqui? Olha, voltou a morar naquele lugar. Poxa, não voltou com dinheiro nem para comprar uma cobertura de frente para o mar. Nossa, ela realmente é uma perdedora. Tempo que a pessoa viveu no exterior, independente de quanto tempo tenha sido, o tempo que ela viveu lá, eu posso garantir que foi um tempo rico. E eu só espero que ela Sim. realmente aproveite esse tempo, essa riqueza que ela teve no exterior. Você volta outro, mas não volta outro porque você visitou Paris, você não volta outro porque você visitou Londres ou visitou Nova York, não é isso. Você volta outro por causa, novamente, é o contato, é você achar que sabia de tudo e você descobre que não sabe nada. E você precisa se reinventar, você precisa É. repensar tudo que você achava que sabia e não sabe. Tudo que você achava que, o mundo é assim, e não é. Isso te traz um crescimento fantástico. Então eu acho que é muito rico e mesmo que você volte, como algumas pessoas falam, né, com uma mão na frente e outra atrás, vou retornar para o Brasil. E daí? Você está voltando rico, mesmo se tiver uma mão na frente e outra atrás, porque você volta rico de experiência, com sorte com Sim. outra língua, com sorte com passaporte carimbado, porque visitou outros lugares, porque talvez seja mais Pois é. acessível. São muitos pontos, então é reduzir demais uma experiência tão rica só porque a pessoa voltou para o Brasil e você fala, nossa, ou para o país dela de origem, né? Porque pode ter gente aí de outras Sim, nacionalidades. sim. É aquele negócio. Hoje em dia a gente vê falar muito sobre isso e virou até meme essa questão de você vai ouvir conselhos amorosos de quem tá divorciado, de quem já se divorciou 3, 4, 5 vezes. Você vai ouvir conselhos de trabalho de quem tá desempregado, de imigração sobre alguém que nunca saiu do país.
sobre alguém que nunca saiu da sua cidade, sobre alguém que só vive para poder criticar as pessoas que têm coragem de fazer alguma coisa que elas não têm. Então, se você precisar voltar ao Brasil por necessidade, se sinta muito orgulhoso porque você teve muito mais coragem do que 90% das pessoas que você conhece e você só tá voltando por uma necessidade. Muitas vezes a gente precisa dar 2, 3 passos para trás e isso não é problema nenhum. Só quem consegue alguma coisa é quem tenta. Provavelmente, é pouco provável que você vá ouvir críticas de alguém que tá no mesmo nível que você ou acima. A gente normalmente só ouve críticas de quem tá abaixo. Verdade. Já reparou? Já. Por quê? Porque quem tá acima, ela não tá preocupada em te criticar, ela tá preocupada em fazer o dela. Então, olha, que pena, aquela pessoa não conseguiu. Da próxima vez, quem sabe, torço para que consiga. É assim que quem tá acima de você vai pensar. Quem tá abaixo, acima de você, gente, eu tô falando na situação específica da qual você se encontra, tá? Quem tá abaixo vai olhar pra você e vai dizer, fracassado. É muito pobre, eu acho, você ficar tomando as decisões da sua vida, baseado no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. O que foi tudo que você não fez e que você gostaria de fazer? E o que era que você queria estar fazendo agora e você não está fazendo? O que tá te impedindo? É porque não sei quem não me apoia. É porque eu quero que os outros vão pensar. Porque eu tenho medo de dar errado. Tá, mas você tá morrendo. Você não vai fazer? Se eu tô morrendo, eu vou fazer. Então faça. Você não tá morrendo, então aproveita que você tá vivo e pode fazer. Então vai e faz, sabe? Não tô querendo dizer sai do Brasil de qualquer jeito, sem planejamento, Não. Que eu sempre digo, quem te diz pra você sair do Brasil sem planejamento, sem visto, sem se organizar, são pessoas extremamente irresponsáveis, que não tem nenhum comprometimento, sabe, com o outro, não tem nenhuma empatia. A vida de imigrante é muito difícil. Se você sai do Brasil sem a documentação necessária, se torna muito mais difícil pedir pra passar perrengue, pra passar humilhação, pra passar todos os tipos de coisa que não tem necessidade de você passar. Se você se organizar direitinho, cuidar da sua documentação, tem tantos países que são muito tranquilos de você conseguir o visto. Procura por isso, procura por facilitar a sua vida. Também não vai sair metendo o pé na jaca e fazendo tudo de qualquer jeito, mas não se impeça de fazer, de retornar, de dar um passo atrás, de fazer o que você deseja fazer por causa do que os outros vão dizer. É verdade, Cintia. Eu acho que você trouxe aí um ponto também muito importante de ser falado. Eu não vou entrar em questões particulares, porque a gente nunca sabe por que a pessoa sai, e nunca sabe por que a pessoa voltou de verdade. Tem Sim. Coisas que às vezes a pessoa não quer falar, prefere deixar ali, tá tudo bem. Eu não tô aqui para julgar, e tem pessoas que pesam mesmo, colocam na balança, cara, nossa, tá tudo muito horrível do jeito que está. Eu prefiro tentar e saber que também vai dar horrível, mas eu ainda tenho uma esperança de que dê certo. Então eu vou do jeito que dá. Vou só com $100 ou 100 euros no bolso, vou sem visto, vou pegar um coiote para me atravessar, falando aí na questão das fronteiras, né, dos Estados Unidos, e vai, e tenta, e tem gente que se dá bem e tudo bem. Eu não sou eu que estou aqui, né, para julgar ninguém, não sou juíza. Não estamos julgando. Não, mas assim, casos e casos. Mas vamos pegar aqui um caso normal. A pessoa que deseja, não saia sem visto. Não caia em histórias de milagres, sabe? Não caia em histórias de príncipes, eu acho que ou princesas, né? Preciso deixar esse alerta que sim, né? Eu já contei aqui uma parte, né, do que me motivou. Eu sairia de qualquer forma do Brasil. Eu só mudei o local, porque apareceu uma pessoa. Se tivesse sido da França, eu teria ido para a França. Se fosse da China, eu teria ido para a China. Mas foi da Alemanha, eu fui para a Alemanha. Agora, eu sairia de qualquer forma, porque esse já era meu plano. O universo só me trouxe diferente do que eu tinha pedido. Né? Eu tinha falado país de língua inglesa e fui parar na Alemanha. Mas tudo bem, tá certo e foi ótimo, né? Uma experiência, nossa, eu não troco absolutamente nada por essa experiência, mas cuidado, gente. Se fala qualquer coisa hoje em dia e não se checa, sabe? Não vai lá ver o que aconteceu, é isso. Então o cara manda uma foto, imagina uma foto, gente, ainda mais hoje com IA, foto da casa, foto do carro, né? Até foto da própria pessoa, não, eu tenho muito dinheiro. E o mais incrível é que tem pessoas que realmente acreditam, decidem ir de mala e cuia
sem antes testar. Não tem o test drive para os carros? Faça um test drive primeiro, sabe? Se é uma mudança por causa de amor, então tá, vai lá. Tem família mesmo? Falou que tem uma família, falou que mora num castelo. É um castelo mesmo? Ah, é milionário? É milionário mesmo? Muito cuidado. As pessoas têm essa mania de falar, não, o que mais tem é tráfico de pessoas. Mesmo. Acho que a gente precisa falar isso aqui, pessoas. Sim. Mulheres que são captadas, achando que vão viver o amor da vida delas, vão criar uma família e não vão, elas vão obrigadas a trabalhar como prostituta. A história não é essa história de Cinderela, não. Que o príncipe veio, botou o sapatinho de cristal e foram felizes para sempre. Desculpa se eu estou estragando o sonho de alguém. Mas é assim. Verdades precisam ser ditas. Existem várias formas de você ir legalmente. Algumas são mais fáceis. O brasileiro, portador do passaporte brasileiro, ele tem direito de ir para entrar na União Europeia e permanecer por 90 dias por semestre. Acho que não dá para ser uma decisão assim de hoje para amanhã. É uma decisão pensada. E para aqueles que realmente vão mudar, né, vão sair do país de forma permanente, né, eu acho que tem esse crescimento. Para mim, o maior crescimento é o crescimento pessoal, né, Cíntia? Porque e quanto mais tempo você fica, por mais situações que você vai passando, você vai vendo que você precisa conhecer a si mesmo, né? Então, você vai ver que você vai passar por situações, às vezes bobas, que as pessoas falam, mas isso é bobo. É bobo num ano, 2, 3, 5 anos, passando pela mesma bobeira, às vezes isso começa a te botar para refletir, né? Assim, então, é um aprendizado muito grande, né? Mas muito bom. Tudo é doloroso, Sim. né? Ficar dói. E ir dói também. Voltar você dói. Tem que escolher qual é a dor que você quer passar. Sim. Voltar dói. Sim. Você só tem que escolher qual é a dor que é mais interessante para você. Com certeza. Mas ficar no Brasil, se você não estiver bem, dói. Se você sair, ser imigrante, dói. Pra caramba. Muito. Aí voltar pro Brasil, dói também. Mas será que a dor de voltar é maior do que a dor de ficar? Sim. Você tem que escolher qual é a dor que você quer passar. Porque vai doer. Vai. A vida adulta é essa. Sim. Vai doer. Sim. Entendeu? E não é um mertiolate com band-aid que vai resolver. Não. Vai doer, vai continuar doendo, você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Esse episódio aqui é bastante profundo, e por isso mesmo que eu escolhi ele para ser o primeiro, porque ele fala disso, né, dessa questão da cultura, da língua, e ele toca nas nossas experiências, né? Eu acho que esse é o episódio que eu mais falo sobre isso, por conta de que, se você tá pensando em imigrar, tá começando a seguir aqui o podcast porque tá querendo se tornar imigrante, quer conhecer, porque sabe que vão ter entrevistas incríveis aqui relacionadas à imigração, parabéns, você tá começando muito bem, porque você tá pesquisando e você tá se inteirando de tudo que pode acontecer, de tudo pelo que você vai passar, porque aqui nós vamos ter entrevistas com psicólogas, com nutricionistas, com advogadas, vai ser incrível. Mais do que todas essas partes técnicas, digamos assim, é você ter o conhecimento, você ter o entendimento de que não vai ser fácil, não vai ser bom em todos os momentos. Tem a parte boa, incrível, que, por exemplo, estando aqui na União Europeia, você consegue viajar com muita facilidade para todos os países, se você estiver com o seu visto em dias, né? Com sua autorização de residência, porque se não tiver em dia, se você entrar de forma ilegal e você fica preso onde você tá. Você não pode sair por nenhuma fronteira, para lugar nenhum. Então, você tem que pensar sobre todas essas situações e pensar, aceito a cultura desse país? Para vocês, principalmente que estão me ouvindo, que querem vir para Portugal e acham que Portugal é muito fácil porque é tudo português, não é. Não é porque é tudo português, porque eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, o português dele é diferente do nosso, a forma de falar é diferente, o sotaque é diferente, tem palavras diferentes que a gente nunca usou no Brasil. Então, é verdade. Se você quer vir para Espanha, para Portugal e acha que é fácil porque portunhol, não, gente, pesquisem vir para os países Itália, Espanha, Portugal como se você estivesse indo para Dinamarca, um país totalmente diferente, porque e depois que eu cheguei aqui de supetão, eu não pesquisei nada, eu não fiz nada, eu caí de paraquedas aqui em Portugal, e depois que eu cheguei aqui, que eu fiz, caramba, eu precisava ter me preparado melhor para chegar aqui, porque eu senti o impacto que foi, e eu tô em Portugal. Imagine você que tá indo para uns Estados Unidos da vida, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, uma Dinamarca, Canadá, China. Ai, Canadá China, é tão Japão. fofinho,
China, Japão, Canadá é tão fofinho, todo mundo é tão amigável. Sim, não vai por aí, sabe? Abre os olhos. Luciana, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tô muito feliz pelo nosso bate-papo. Achei muito rico. Tô muito feliz desse seu primeiro episódio. Acho que deu um gostinho aqui pras pessoas. Amanhã a gente vai ter aqui a Ana Beatriz. Ela é advogada previdenciária internacional e ela vai falar sobre essas questões de você se tornar imigrante, continuar contribuindo ou não pro INSS, se é interessante, se não é, tributação, como é que funciona. Tudo isso a gente vai falar aqui amanhã. Lu, obrigada por estar aqui. Muito obrigada por aceitar meu convite. Foi um presente conhecer você lá naquele curso do Sebrae. É mesmo. Foi muito bom. Eu também agradeço, né? Eu espero que o que eu tenha trazido aqui, as experiências, coisas engraçadas, outras não, algumas até realidades talvez duras, né? Que às vezes as pessoas não querem perceber, mas foi tudo de coração para alertar, porque é uma experiência linda, tanta experiência do mundo dos idiomas, das culturas, das viagens e da imigração, são temas, né? Eu acho que isso ficou bem claro, são temas que eu gosto demais e eu posso falar Gostamos, eu estou muito à vontade para falar sobre isso, pela experiência e pelo gostar também, né? E estou sempre aberta a ajudar quem precisa. Então, esses temas foram trazidos, né, essas falas, sempre no sentido de alertar para que as pessoas possam tomar a melhor decisão, porque quando você tem informação, você toma melhores decisões. E não sou eu nem você quem vai julgar as decisões alheias, mas que a pessoa olha e fala assim, não, eu estou segura em tomar essa decisão hoje. Amanhã você pode mudar e está tudo bem, ninguém tem que ficar a mesma coisa para sempre. Mas naquele momento, você tomou uma decisão com as melhores informações que você tinha e você vai seguro. E quando você vai seguro, para qualquer coisa que você faça na vida, é outra história, né, Cíntia? É muito diferente. Então, eu espero que eu tenha realmente contribuído e me ponho à disposição de quem quiser conversar e seguir nesse papo. E agradeço mais uma vez, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada novamente. E é isso, ficamos por aqui nesse primeiro episódio. Até amanhã. Olá! Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aqui para vocês que estão assistindo a gente no YouTube. E já sabe, né? Todo mundo tem que saber. Vão e espalhem a palavra. Até mais. Tchau! Tchau, tchau.